colombiano aí também que acho que trabalha com sistemas dinâmicos. O Eduardo? É Eduardo, isso mesmo. Não sei se são 3 colombianos, né, que eu acho, né? São mais. Tem mais? Mais. Tem, é? Pessoal, lá embaixo. Na experimental também tem, é? Isso. Não sabia não. Estão disputando com os peruanos. Peruano é uma concurso, né? Peruano acho que deve ter uns 30, né? Já teve época de ter 30 peruanos. Aqui na Caraca. Teve época de ter 30 peruanos. Então vamos lá. Então nós tínhamos trabalhado, né, a ideia de que por que nós vamos introduzir escalares? Porque a gente está buscando mecanismos de introdução de massa e os escalares, eles fazem os acoplamentos e introduzem os graus de liberdade que a massa pega. Quer dizer, no campo vetorial, o escalar introduz o grau de liberdade correspondente à polarização longitudinal e nos campos fermiônicos, os escalares eles permitem gerar uma interação que acopla o setor left do lepton com o setor right, é a mesma coisa para os quartos. E aí esse acoplamento pode se degenerar em massa. E aí a gente viu que quando a gente introduz campos escalares, a gente, na verdade, vai poder atribuir todas as propriedades, vai poder definir o ground state da teoria, definindo o que é o mínimo do potencial de auto-interação entre os campos escalares. E aí a gente coloca em 4 dimensões. A razão para a gente parar na potência quártica é que existe uma prescrição, né, de que a gente quer ter uma teoria fundamental, portanto, uma teoria renormalizável. Então, teorias de campo, né, a renormalizabilidade, né, então, a necessidade de ter uma teoria renormalizável, a prescrição de renormalizabilidade, ela implica que a potência mais alta que o escalar pode ter na auto-interação é a potência quádrica. Então, o potencial V deve ser, no máximo, quártico. Você vai querer ter um potencial quártico para isso. Mas aí é claro, né, deixa eu apagar aqui. Então, nós sabemos que um campo escalar, né, ele pode definir um estado fundamental não trivial. Quer dizer, toda a ideia está aqui. Se eu pegar o valor esperado no vácuo de um campo escalar, a invariância translacional me diz que esse objeto não depende de x, como a gente viu naquela forma. A gente faz o shift aqui, isso aqui fica invariante, então o que sobra aqui é o φ de zero. Então, o valor esperado no vácuo desse escalar vai caracterizar o ground state. O ground state é caracterizado por um escalar, né, que tem valores esperados aí. Isso tem que ser constante. Então, esse valor aqui depende de t e de x. Agora, isso aqui pode ser, não é necessariamente diferente de zero. Quer dizer, é igual a um certo de zero, quer dizer, igual a um valor constante. Para chamar de vácuo, vamos chamar de V. É uma constante V, né, que pode ser igual a zero se for um vácuo trivial, mas pode ser diferente de zero se for um vácuo não trivial, mas eu garanto que mesmo sendo diferente de zero, eu não quebrei nem a simetria translacional, nem a simetria rotacional, porque esse campo tem spin nulo. Então, se isso aqui for diferente de zero, eu não caracterizei nenhuma direção preferencial no vácuo, eu não quebrei a simetria rotacional. Então, o campo escalar, ele pode ter um valor esperado no vácuo diferente de zero. E é isso aí que vai ser importante para nós, né? O fato de eu ter um campo escalar com valor esperado no vácuo diferente de zero pode ser muito importante. Vamos entender. Então, um mecanismo, nós vamos agora abordar dois conceitos em termos dessa ideia, que é a ideia do chamado escalares de Boltzmann e o mecanismo de Higgs.
vai dar para falar de tudo hoje, né? Mas eu vou começar a falar agora já do problema. Na literatura, essa discussão é conhecida como teorema de Gauss, mas na verdade a gente vai estar falando dos escalares de Gauss. Então, o que está em jogo? Nós estamos falando, então, de uma teoria quântica de campos, cujo estado fundamental, cujo ground state, é caracterizado por um escalar. Pode ser real, pode ser complexo, mas por um escalar que pode ter um valor esperado diferente de zero. Isso aí é que vai caracterizar o nosso ground state, esse escalar, porque nós já sabemos que qualquer campo com spin não nulo, não trivial, tem que ter necessariamente valor esperado nulo para respeitar a invariância rotacional. Então, o único jeito de eu ter um campo com valor esperado do vácuo não nulo é se esse campo for escalar. Mas agora, qual é a consequência desse fato? Quando o escalar adquire valor esperado no vácuo diferente de zero, a gente vai ter consequências muito fortes para o espectro. Quer dizer, essa relação aqui, né, de um vácuo, de um escalar com valor esperado num vácuo diferente de zero, ela pode ter consequências espectrais, né, não triviais. Vou colocar assim, consequências não triviais do espectro. Isso é interessante porque não é óbvio, a partir de um campo tomar valor esperado no vácuo nulo, eu poder fazer algum tipo de previsão sobre o espectro, sobre o tipo de partícula que vai aparecer nesse sistema, onde isso acontece. Então, vamos dizer, nós vamos começar a discutir essa questão aqui, e para discutir isso aqui, essa questão aqui, vamos tomar o caso mais simples, né? Nós vamos precisar associar essa discussão a uma simetria. Então a questão que eu vou colocar é a seguinte, né? Se temos escalares ligados a alguma simetria, né? Temos escalares ligados a alguma simetria contínua. E, pelo menos, entre vamos usar essa abreviação aqui, ó, valor esperado no vácuo, que corresponde à mesma abreviação em inglês, Vacuum Expectation Value, tá? Então, valor esperado no vácuo. Adquirir valor esperado no vácuo não trivial. Então, a ideia é que nós temos um conjunto de escalares. Se esses escalares estão ligados a algum tipo de simetria, existe algum tipo de simetria que os conecta, e se pelo menos um dentre esses escalares adquirir valor esperado não trivial, no vácuo, valor esperado no vácuo não trivial, então a consequência que nós vamos ter é que aparece uma partícula, quer dizer, a consequência é 1. Se o sistema é não relativístico, então
Então, esse teorema tem duas versões. Tem a versão não relativística, que é a versão que aparece em física de matéria condensada, e tem a versão relativística, que é a versão que aparece em física de partículas, que aparece em cosmologia, né? Então, um sistema não relativístico, né? Então, a gente não fala de partículas, a gente fala de o que a gente chama de quase-partículas ou módulos, né, coletivos do sistema térmico. O comprimento de onda infinito significa um comprimento de onda muito maior do que as dimensões características do sistema. Mas aquilo que é um comprimento de onda infinito, ou seja, um vetor de onda nulo, e, portanto, frequência nula, né, a gente tem uma relação desse tipo, né, a frequência cai a zero no limite de comprimento de onda infinito. E comprimento de onda infinito significa vetor de onda nulo, ou seja, uma relação linear. Então, eu tenho agora, do ponto de vista da física de partículas, frequência é energia. E energia, relativisticamente falando, é massa de repouso. Então, significa o aparecimento de uma massa nula. Então, do ponto de vista da física de matéria condensada, o que deve aparecer é uma excitação que tem um comprimento de onda infinito. Então, uma excitação com um comprimento de onda infinito em física de partículas corresponde a uma partícula de frequência nula, portanto, de massa nula. Então, são coisas equivalentes, mas vistas do ponto de vista de diferenças se o sistema é relativista ou não relativista. Mas, basicamente, o que está em jogo aqui, que é importante, é que relação existe entre o valor esperado no vácuo de algum campo escalar. Se eu tenho um vácuo e um campo escalar se cristaliza no vácuo, isso significa que esse vácuo é determinado por esse escalar. E aí, esse escalar vai ser suficiente para, vamos entender por quê, induzir o aparecimento de uma excitação, uma perturbação desse sistema que se propaga com velocidade, com massa nula ou com comprimento de onda infinito. Então, isso é a essência do que a gente chama de teorema de Goldstone. E nesse teorema de Goldstone, não coloquei aqui, mas deveria ser uma simetria contínua global. Isso é importante, não pode ser local. Simetria não é local, é global. Nós vamos entender exatamente porque quando a simetria passar de global para local, se a simetria passar de global para local, esse resultado desaparece. Então, quando a simetria é local, não aparece a excitação de massa nula. Ou seja, o teorema de Goldstone deixa de valer. E nós vamos entender por que essa excitação de massa nula não vai aparecer. Nós vamos entender que essa excitação de massa nula, ela vai migrar, porque quando a simetria não é global, é local, tem uma novidade aí, aquele campo de Gate. E aí o que acontece? Essa excitação que tem massa nula, que teria massa nula e que apareceria pelo fato de um campo escalar, pelo menos, ter um valor esperado não nulo no vácuo, essa excitação, ela migra para o campo vetorial. E aí, quando ela migra para o campo vetorial, como ela é um escalar, o campo vetorial ganha um escalar. Quando ele ganha um escalar, nós já entendemos, ele ganha uma polarização longitudinal. Então, ele ganha massa. Então, isso aqui é a essência do mecanismo de Higgs. Quer dizer, o mecanismo de Higgs nada mais é do que o teorema de Goldstone numa situação onde ele não vale, que é quando a simetria deixa de ser global e passa a ser local. Nós vamos entender que a coisa é exata, ele precisa exatamente aquilo que seria a onda que iria se propagar com comprimento de onda infinito, ela entra exatamente como uma excitação longitudinal do vetor. Então ela é incorporada pelo vetor e o vetor passa a ganhar massa. Então nós vamos discutir esses dois efeitos aqui nesses últimos até às 7 horas, né? E na aula que vem eu retomo, basicamente, talvez fazendo já isso
que é a essência, e nós vamos entender o porquê que esse mecanismo é tão importante na teoria eletrofrágica. Então, nós começamos a construir a ideia, né, passo a passo. Basicamente, Não tô com frio não. não está com frio mais não? Não, frio não, só não tô achando que tá calor. Então, o que nós, quer dizer, para nós vai ser importante, né, para a teoria eletrofrágica, esse mecanismo aqui. E aí nós vamos ver que esse mecanismo aqui vai resolver o problema tanto dos bósons vetoriais quanto dos estáticos. Então, nós fomos introduzindo os escalares, pouco a pouco, né, e vamos vendo agora que a estrutura de vácuo determinada pelos escalares é fundamental. Ora, muitas vezes, quando a gente estuda eletrodinâmica quântica, a gente não se preocupa tanto com isso porque não tem escalares presentes. Quando a gente estuda QCD também, mas quando a gente estuda algumas teorias onde há escalares presentes, a gente tem que olhar muito bem como é que ficam os escalares na configuração de mundo de energia. Então, para a teoria eletrofrágica, isso vai ser importante, porque é isso que vai determinar a escala, né, das massas que vão aparecer. Então, vamos pegar a situação, para eu ter uma simetria discreta, para eu ter uma simetria contínua, eu preciso ter no mínimo dois campos. Eu não consigo realizar uma simetria contínua com um único campo real, porque esse campo real ele não tem nenhuma simetria. Eu não posso transformar um real nele mesmo continuamente. Eu não tenho transformação de fase. Eu preciso de pelo menos dois escalares reais ou de um escalar complexo, tanto faz. Então, suponhamos que vamos supor que a gente esteja construindo um modelo com dois campos escalares reais. Então, eu tenho dois campos escalares reais, só isso que eu tenho. E vamos dizer que eu vá fazer uma transformação contínua de simetria. Quer dizer, se eu tenho dois campos escalares reais ligados por uma simetria, eu imagino então que eles sejam membros de um dublete. Então, eu estou construindo, né, um dublete de escalares, porque eles estão ligados por alguma simetria. Esses dois escalares aqui, vamos colocar assim, né? Eles estão conectados por alguma simetria global. Contínua. Claro, a simetria global contínua mais simples que eu conheço é SO2, é a simetria de rotação bidimensional. Então, eu teria dois escalares, né? E a simetria mais simples que eu conheço é a simetria rotacional. Então, eu posso fazer uma transformação que tem aqui o cosseno de θ, aqui o seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, e 1 e 2. Então, isso aqui é a matriz SO2. É a forma mais geral de uma matriz de rotação 2x2, né? Uma matriz de rotação bidimensional. Então, vamos dizer que eu tenho esses dois escalares, né, ligados por essa simetria. Claro que se a gente quiser, eu posso transformar esse problema. Eu posso, a partir de dois escalares reais, eu posso construir um escalar complexo. E aí é claro que essa transformação aqui, né? Se eu pegar uma transformação fininha, né? Fio-linha, né? É cosseno de θ φ1 mais seno de, se eu quiser essa transformação fininha, né? Se eu agora fizer uma transformação, se eu quiser escrever o fininha como seno φ1' mais I φ2', é só ver. Φ1' é cosseno de θ φ1 mais seno de θ φ2. E aqui eu vou produzir menos I seno de θ φ1 mais I cosseno de θ φ2. Então eu vou ter aqui o cosseno de θ menos I
cosseno de θ φ1. Eu vou produzir um E a menos θ φ1. E aí, quando eu pegar a parte de φ2, eu vou ter φ2 mais I cosseno de θ φ2. É o fatório I fica cosseno menos I seno. Então, eu posso escrever isso aqui desse modo. Se eu substituir o φ1' e o φ2' aqui, eu vou ganhar essa relação. Eu ganho que φ' é a menos θ φ1. E o transformado desse complexo conjugado é o I θ. Então, quer dizer, ou eu trabalho naquela região lá com dois campos reais, uma transformação de fase, uma transformação que é SO2, ou eu trabalho no campo complexo uma transformação que é uma fase, que é uma transformação do tipo 1. Né? Então, isso aqui é a versão 1. Isso aqui mostra a equivalência entre SO2 e 1. O que é importante é que eu tenha uma simetria contínua que conecte φ1 com φ2, ou essa simetria contínua aqui, e atua no φ através de uma fase que é uma transformação contínua. Vamos optar por aquilo ali, uma questão de escolha, não tem problema, tanto faz fazer isso aqui. Bom, então, o que é importante é o seguinte: eu tenho dois campos escalares reais e existe uma simetria contínua global que os relaciona. Claro, significa que isso significa que, a partir desses dois escalares, eu devo poder construir uma densidade de Lagrangiano que seja invariante sobre essas transformações. Pelo que a gente já viu, a forma geral do Lagrangiano de escalares é o Lagrangiano de Kleindorf com um potencial. Então, claramente, essa simetria ela é compatível com essa densidade de Lagrangiano aqui, meio de φ1, ao quadrado, mais meio de φ2 ao quadrado. Se eu pegar, substituir linha aqui, elevar ao quadrado, fizer os cálculos, vai dar dμ φ1 ao quadrado, dμ φ2 ao quadrado. E aí aqui, menos o potencial V de φ1 e φ2, que pode ter, vai ter essa estrutura aqui. Um termo do tipo, vou colocar assim, μ2 φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado. Vamos colocar aqui um fator meio. Bom, mera questão de normalização. E mais aqui, um quarto de lambda ao quadrado mais φ2 ao quadrado. Claro que o meu potencial tem que ser quádrico. Ele vai ter potências quadráticas e potências quádricas. Mas devido àquela simetria, a forma dele só pode ser essa aqui. Então, aquela simetria é compatível com essa estrutura aqui desses escalares. Então, eu deveria ter dois escalares ligados por uma transformação global contínua e com essa densidade de Lagrangiano. Não estou falando nada. A única coisa que eu sei é que, por uma questão de positividade, lambda tem que ser positivo. Uma questão de existência de grau de state mínimo. Então, lambda tem que ser maior ou igual a zero. Se o μ2, quer dizer, se essa grandeza aqui, não nem chamar de μ2, posso chamar de um si, tem dimensão, claro, de massa ao quadrado. Se esse si é positivo, a forma do potencial é assim. Se esse si é negativo, a forma do potencial é assim, só isso. Mas não vou nem cogitar muito sobre a forma do potencial aqui, não. Apenas pensar o seguinte: então, nós temos aquelas transformações deixam esse Lagrangiano invariante, ou seja, significa que se eu escrever o Lagrangiano em termos de φ' e de φ2' é a mesma coisa. Vou escrever o Lagrangiano em termos de φ1 e φ2. A invariância do Lagrangiano é nesse sentido, de eu passar de uma família de campos para outra família de campos e o Lagrangiano modular. Bom, então, o que a gente pode tirar daqui, as transformações que a gente tira daqui, pegar uma transformação infinitesimal, se eu pegar uma transformação infinitesimal, o cosseno de θ vira 1, o seno de θ vira θ, o seno de θ vira θ,
E o cosseno de θ é 1, porque o segundo termo já é de ordem θ2. Então, se eu pegar uma transformação em infinitesimal, então vamos ter isso aqui. Então, o ΔΦ1 é o ΔΦ2. E o ΔΦ2 é o menos θ. Certo? Então, apagar isso aqui. Vamos deixar isso aqui por aí. Então, o que é importante é isso aqui. Isso aqui que vai falar alto para nós. Se eu tenho uma simetria contínua, a variação de um campo é proporcional. Isso aqui tudo é no sentido infinitesimal. A variação de um campo é proporcional ao outro. Então, vamos pensar o seguinte. Suponhamos que eu vá olhar essa transformação na estrutura de estado fundamental, do ground state. Suponhamos o seguinte, que se eu tiver, vamos olhar, vamos pegar então o estado fundamental, ground state, vou abreviar GS, ground state. Significa que ground state vai ser caracterizado pelo valor esperado no vácuo de φ1 e pelo valor esperado no vácuo de φ2. Quando eu tenho um conjunto de escalares, né, eu tenho que ver cada escalar qual é o valor esperado dele no vácuo, porque é assim que eu vou caracterizar o vácuo. Todo vácuo ele tem que ser caracterizado pelos valores médios de todos os campos naquele estado. Como todos os campos que têm spin eu vou zerar para não quebrar a invariância rotacional, me sobra olhar o ground state através do valor esperado de todos os campos escalares no vácuo. Isso é o que vai me dar a forma do ground state. Eu consigo ver cada campo escalar como ficou no vácuo. Isso me define o que é o ground state. Se isso aqui for zero, suponhamos que eu esteja numa situação em que ambos sejam zero. Não problema, eu tenho um estado fundamental completamente trivial. Em um campo, ele se condensa no vácuo, aparece o valor esperado não trivial. Então, claro, se o φ1 é zero, se eu pego agora faço uma transformação no vácuo, então ΔΦ1 é zero e o ΔΦ2 é zero. Então, se eu pegar esses campos e fizer uma perturbação, uma transformação de simetria, nada mais é do que passar de uma configuração de campo para outra. Quando eu faço uma transformação de simetria infinitesimal, eu estou, no fundo, perturbando a configuração que eu transformei. Se eu tinha uma configuração φ1 e φ2 e passei para φ1' e φ2', por uma transformação de simetria, no fundo eu fiz uma pequena perturbação. Mas se φ1 é 2, se φ1 é 0, se φ2 é 0, a perturbação do vácuo continua sendo nula. ΔΦ1 é 0 e ΔΦ2 é 0. Então, se todos os campos escalares tiverem valor esperado no vácuo não trivial, a perturbação do trivial é o trivial. Mas suponhamos que um dos campos, só um deles, tenha valor esperado no vácuo não nulo. Pode ser φ1 ou φ2. Suponhamos que, por acaso, o valor esperado de φ1 seja 0, mas o valor esperado de φ2 seja diferente de 0. Suponhamos, então, né? Claro, essa situação, na verdade, ela só pode ser atingida se eu tiver nessa situação aqui. E se o psi for maior do que 0, também o mínimo desse potencial é tudo. Esse potencial é extremamente... Se isso é positivo e isso é positivo, esse potencial é positivo definido. Então, o valor mínimo dele é 0. É φ1 igual a 0, φ2 igual a 0. Não tem jeito. Mas, se esse psi for negativo, meu potencial transita dessa forma para essa. Então, para o meu psi negativo, o mínimo não é necessariamente φ1 igual a 0, φ2 igual a 0. Se eu estou falando que o gráfico é isso aqui, né? Pode ver. Para φ1 igual a 0, φ2 igual a 0, ele passa na origem. Agora, próximo da origem, como isso aqui é negativo, próximo da origem, para configurações de campo pequenas, esse termo domina sobre esse, à medida que o φ1 tende a 0. Então, se isso aqui é negativo e isso aqui é positivo, próximo da origem, a tendência desse campo é ficar negativo. Mas depois, como esse lambda é positivo, à medida que eu vou aumentando o φ, esse termo vai dominando. Então, a tendência desse potencial é voltar para o alto. Então, claro que a forma do potencial é essa. Então, os mínimos que eu tenho, os valores mínimos que eu tenho são esses aqui. Então, a
Aquela situação lá, com mínimos não triviais, só pode ser atingida se o psi for negativo. Então, esse parâmetro psi, ele define se o ground state é completamente trivial. Quando ele é positivo, o ground state é trivial, é aquela situação. Quando ele é negativo, eu posso ter um dos campos com valor esperado no vácuo, ou ambos, não importa, mas pelo menos um tem que ter o valor esperado no vácuo não trivial, se é negativo. Então, a configuração de mínima energia nunca é a trivial, nunca é φ1 igual a zero, φ2 igual a zero. É essa região. Claro, isso aqui é um gráfico de duas dimensões. Eu imaginar que esse gráfico está rotacionado. Então, o pessoal chama de chapéu mexicano ou fundo de garrafa, não importa. Isso aqui tem. Todos esses estados aqui são degenerados, tem o mesmo valor mínimo de energia. Então, eu estou nessa situação aqui. Só para ilustrar que a gente pode realizar isso de uma maneira não trivial, fazendo esse negativo. Mas não estou nem interessado em discutir aqui, estou interessado em discutir isso. A transformação de simetria do estado fundamental. Se o estado fundamental é não trivial, então significa que o estado fundamental ser não trivial, significa que pelo menos um dos campos se condensa no vácuo. Então, se eu fizer uma transformação de simetria, eu tenho essa configuração φ1, φ2, que define esse vácuo. Se eu fizer uma pequena transformação de simetria, ou seja, eu fizer uma pequena perturbação, o que significa simetria? Transformação de simetria significa que o lagrangiano fica invariante. Então, eu vou fazer uma pequena transformação de campo e não vou mudar o valor da energia, ou seja, eu vou passar de um vácuo para o outro. Né? Porque se eu tenho degenerescência, se eu tenho invariância por aquelas transformações, esse lagrangiano é invariante. Se eu fizer um delta φ1 e um delta φ2, nada muda, ou seja, o valor mínimo do potencial não muda. De fato, eu tenho todo um mínimo de estados degenerados. Então, se isso aqui for o meu mínimo, meu delta φ1 vai ser θV. E o meu delta φ2 vai ser zero. Então, isso é a transformação de simetria em cima desse mínimo aqui. Então, o meu φ1, que era zero, ele ganha um pequeno valor. E o delta φ2, que era V, continua V, porque o φ2' é o φ2 mais o delta φ2. φ2 é V, delta φ2 é zero. Então, esse valor aqui não muda, né, mas eu ganho um delta φ1. E aí, esse mínimo aqui, né, que é caracterizado por essa transformação, que eu teria φ1' igual a θV e φ2' igual a V. Esse mínimo aqui já não é mais esse mínimo, diferente desse que ganhou essa componente que eu não tinha. Isso ficou invariante, mas esse aqui mudou, ganhou uma pequena componente. Mas esse mínimo e esse mínimo, como eu tenho simetria, eles são degenerados. A energia não muda. Então eu passei de um mínimo para outro. Então eu não mudei o valor da energia. Então, de fato, eu gerei uma nova configuração de campo sem estender energia. Isso é uma coisa não trivial. Você pegar o teu sistema, modificar o sistema e não gastar nenhuma energia para isso. É isso que se chama quebra espontânea da simetria. A quebra espontânea da simetria é esse mecanismo onde os campos escalares eles têm uma certa estrutura de valores esperados no vácuo. Mas se eu fizer uma transformação de simetria em cima dessa estrutura de valores esperados, ela muda. Esse campo aqui não mudou, mas esse campo aqui mudou. Quer dizer, esse ground state ele não é invariante porque esse campo aqui passou a cooperar. Quer dizer, o meu novo estado fundamental é valor esperado no vácuo do φ1' igual a θV e o valor esperado no vácuo do φ2', que é o φ2 igual a V. Então eu ganhei uma componente nova, o meu ground state ganhou uma componente que ele não tinha. Então o valor esperado, o ground state mudou. Então é isso que se chama quebra espontânea da simetria. O lagrangiano não mudou, a energia não mudou, mas eu passei de um campo, de um ground state para outro. Então o estado fundamental não é mais invariante, mas eu não gastei energia para isso. Mas observe o que aconteceu de novo agora, que é importante. Quando eu fiz essa pequena transformação de simetria, ou seja, eu dei uma chacoalhadinha no vácuo, meu vácuo mudou. O φ2' se manteve igual, mas o φ1' ele passou a ser constante.
ele era zero. De zero ele passou para constante. Então isso significa que, ao fazer uma pequena perturbação do vácuo, eu gerei uma configuração de campo nova que é constante, ou seja, uma configuração de campo constante que foi gerada a partir de uma perturbação do vácuo. Essa configuração de campo constante, ela simula justamente uma configuração de campo com comprimento de onda infinito. Então, quando eu tenho a quebra espontânea da simetria, que é um dos campos, pelo menos um dos campos, tendo o valor esperado no vácuo não trivial, quando eu faço uma perturbação, ou seja, quando eu uso a transformação de simetria para perturbar o meu ground state, eu sempre vou gerar, porque a simetria é contínua, eu sempre vou gerar a partir daquela configuração que não era trivial, eu vou gerar uma outra que era trivial e que deixou de ser nula. Então, essa configuração nova que apareceu, então, o sistema é perturbado e ele entra com uma nova configuração de campo que tem comprimento de onda infinito e energia nula. A energia do sistema não mudou. Então, na física não relativística, isso corresponde a uma excitação. Aparece uma excitação com comprimento de onda infinito. Na física de partículas, aparece uma excitação com energia nula. Energia é massa, na física relativista. Então, aparece uma configuração de massa nula. Então, esse objeto que aparece a partir do vácuo, quer dizer, ele aparece com uma deformação, uma flutuação do vácuo. Esse objeto aqui é que é o que a gente chama do bóson de Goldstone, que ele vai ser aquela excitação com comprimento de onda infinito ou aquela partícula com massa nula, física relativista. Então, isso é um mecanismo, isso aí por isso chama teorema, porque isso aí é recorrente, é universal, independente. Eu não estou nem usando isso aqui, eu só usei isso aqui para ilustrar, mas eu não preciso de nada disso. O que eu preciso é apenas dessa noção. Existe um conjunto de campos que tem uma simetria contínua que os conecta. Se pelo menos um deles adquirir valor esperado no vácuo não trivial, como a simetria é contínua, eu posso fazer uma pequena deformação do vácuo. E aí essa pequena deformação sempre vai gerar uma nova configuração não trivial a partir dessa. Essa configuração que é no vácuo, ela não muda, mas ela vai induzir o aparecimento de uma nova. O vácuo é caracterizado por todos esses campos escalares juntos. Esse não mudou, mas esse mudou. Então, apareceu, eu passei de um vácuo para outro. Então, ao passar de um vácuo para outro, eu gerei uma nova perturbação, que é essa perturbação que tem comprimento de onda infinito. A diferença que a gente vai ver depois, se a simetria é local, é que esse θ aqui depende de x. O parâmetro da transformação depende de x. Então, eu vou gerar uma configuração que não é mais constante. Então, eu perco a noção de um comprimento de onda infinito. E aí nós vamos ver mais ainda que esse parâmetro não constante aqui, ele nada mais vai ser do que a parte longitudinal do campo vetorial. Então, a gente vai ver que isso aqui é que vai gerar massa para o campo vetorial. Mas eu vou deixar essa aula que vem. Hoje vamos ficar mais em cima do teorema de Gauss. Vamos pegar uma outra situação. Suponhamos que eu tenha 3 campos escalares, não 2. Com 2 campos escalares, reais, a situação que eu posso fazer a simetria mais simples que eu posso impor entre 2 escalares reais, a simetria é só 2. Se eu pegar um conjunto de um triplete de campos escalares reais, suponhamos agora que eu pego 3 escalares reais, φ1, φ2 e φ3. Então eu tenho um triplete de escalares, φ1, φ2, φ3. Qual é a transformação mais geral? Qual é a transformação mais geral que eu posso fazer em 3 escalares? Tem uma transformação de S a 3, uma rotação, uma transformação de S a 3, depende de 3 ângulos, delta 1, delta 2, delta 3. E aqui, φ1, φ2. Nós sabemos que essa matriz aqui é uma matriz pertencente a SO3. Toda matriz de SO3 pode ser escrita como sendo exponencial uma matriz ômega, onde se essa matriz aqui é transposta, essa matriz aqui tem que ser antissimétrica.
Então, o ômega transposto tem que ser igual a menos ômega. Então, se eu pegar a matriz antissimmétrica 3 por 3 mais geral, eu vou ter 0 a B menos A 0 C menos B menos C 0. Então, toda a matriz 3 por 3 antissimétrica dá origem, pela exponencial, dá origem a uma transformação ortogonal. Então, R transposto R identidade, ômega transposto é menos ômega. Bom, então, claro que essa matriz depende de 3 parâmetros. Né? Essa matriz é A, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, mais B, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, mais C, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Então, a gente sabe, isso aqui gera uma rotação em torno do eixo dos eixos, isso aqui gera uma rotação em torno do eixo dos y, e isso aqui gera uma rotação em torno do eixo do x, no plano y, z. Beleza, então eu sei, são os meus três ângulos de óleo, são as três linhas de rotação. Então, deixa eu apagar isso aqui, se eu fizer a transformação de SO3, né, infinitesimal geral, aí deixa eu apagar isso aqui, poderia colocar dessa matriz aqui, ela é a identidade, vou colocar mais, acho que assim, pode ser possível, mas tudo real, na forma real, mais θ1, seja uma rotação em torno do eixo dos x, y, z. Depois θ2, uma rotação em torno do eixo dos y, zx, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Depois θ3, uma rotação em torno do eixo dos z, zx, y, 0. Tá vendo? Então, essa é a transformação SO3 infinitesimal geral. Então, significa isso aqui, né? Delta φ1. Quando fizer a transformação, vai ter identidade. Então, isso aqui vai me dar um φ1 menos θ2 φ3 mais θ2, θ3 φ2 não ficar. θ3 φ3. Vou atuar isso aqui. Fica θ3 φ2 e menos θ2 φ3. Delta φ2, quer dizer, o φ2' vai ser a identidade atuando aqui e vai dar o φ2, né? Aí vamos ter esse cara aqui, θ1 φ3, menos θ3 φ2, menos θ3 φ2, e o delta φ3 vai ser menos θ1 φ2, mais θ2 φ1. Essa é uma transformação de S a 3, né? Infinitesimal. Então significa, ó, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Isso significa que delta φ é menos θ vetorial φ. Se eu adotar uma notação assim, né, delta φ, se eu adotar uma notação de índices 1, 2, 3, com θ1, θ2, θ3, porque delta φ1 vai ser θ2 φ3 menos θ3 φ3, são menos aqui. φ3, 3, 1, 2, θ1, opa, θ1, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 1, menos 1, 3, e 3, 2, 1, menos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Tudo legal. Então, isso aqui seria a forma de uma transformação infinitesimal de S a 3. Então, vamos observar. Então, suponhamos, não estou falando, não tem lagrangiano, não tem chapéu de mexicano, não tem nada. Eu tenho 3 campos escalares. Vamos supor apenas que um deles, vamos dizer que eu defino, que tem algumas, se os 3 forem nulos,
Se φ1 for 0, φ2 for 0 e φ3 for 0, se os três forem nulos, claro que todos os deltas são nulos. Então, se eu pegar o ground state, que é tudo nulo, ground state trivial, e um campo se cristalizou no vácuo, a variação é zero. Então, o vácuo é invariante. Delta φ1 é zero, delta φ2 é zero, delta φ3 é zero. Então, eu não tenho variação no vácuo. O delta é igual a zero. Mas suponhamos que pelo menos um seja não nulo. Suponhamos que φ1 seja diferente do zero. Muitas vezes a gente só coloca assim. Isso significa, na verdade, isso aqui é uma notação curta para isso aqui. Então, suponhamos que isso aqui seja um V diferente de zero. Mas que os demais campos, φ2 e φ3, eles sejam triviais no vácuo. Então, isso significa que eu tenho um estado de vácuo que é caracterizado apenas pelo campo escalar φ1 não ser nulo. Então, essa é a minha situação. Suponhamos que eu tenha essa situação de mínima energia. Então, a partir dessa situação, eu vou fazer uma transformação de simetria. Então, como φ2 é zero nessa configuração e φ3 é zero, claro que o delta φ1 é zero. Então, esse valor, quando eu faço uma pequena perturbação da simetria, esse valor não se altera. Agora, suponhamos que eu pegue... Vamos fazer... deixa eu pegar aqui uma coisinha só. Claro, aqui eu tenho três transformações que eu posso fazer. Eu posso fazer uma transformação com parâmetro θ1, uma com θ2 e uma com θ3. Claro, eu vou fazer uma transformação de cada vez. Suponhamos que eu escolha fazer uma certa transformação. Sei lá, vamos ver que eu faço uma transformação que tem apenas o parâmetro θ2. Eu vou fazer uma... Eu estou estudando esse vácuo, vou pegar uma transformação com parâmetro θ2 não nulo. Porque quando eu tenho uma simetria SO3, eu tenho três transformações infinitesimais independentes da minha disposição. Suponhamos que eu tenho θ2 diferente de zero. Então, claro, independentemente de tudo, delta, como isso aqui é zero, delta φ1 é sempre zero. Vamos ver agora quem é delta φ2. φ3 é zero, então não conta. φ1 não é zero, mas o θ3 é zero. Então isso aqui continua sendo zero. E vamos pegar o delta φ3. Delta φ3, φ2 é zero. φ1 é diferente de zero, mas o θ2 também é diferente de zero. Então, eu tenho θ2 aqui. Então, quando eu faço, posso fazer isso para qualquer um, posso pegar θ1, estou pegando, é indiferente pegar θ1, θ2 e θ3. Eu estou pegando θ2. Ninguém vai perder em generalidade por isso. O que é importante, o que é universal nisso, é que se um único campo se cristaliza no vácuo e eu fizer uma pequena perturbação desse estado fundamental, pois eu tenho φ1 igual a V, φ2 e φ3 iguais a zero. Eu vou fazer uma pequena perturbação, ou seja, uma pequena transformação de simetria. Eu passo por uma outra configuração. Delta φ1 é zero. Então, φ1' é igual a φ1, é igual a V. Eu não mudei o φ1. O φ2 também eu não mudei, ele era zero, continua zero. Mas o φ3 era zero, ele ganha uma configuração θV. Então, quando eu fiz uma transformação infinitesimal, eu fiz uma pequena perturbação no sistema, perturbação essa, caracterizada por uma transformação com parâmetro θ2, eu gerei uma outra configuração de campo constante. θ2 é um parâmetro global, portanto é constante, V é constante, independente de Tx, por causa da invariância translacional. Então eu gerei uma nova configuração de campo que não existia antes, um comprimento de onda infinito. Então está aqui o bóson de Boltzmann. Então, eu consigo sempre, quando eu souber quem é o vácuo, eu perturbo o vácuo e vejo a contribuição que aparece, não trivial, a partir da perturbação do vácuo. Essa contribuição que é o bóson de Boltzmann. Então, eu estou vendo que, com essa transformação, o meu delta φ3, a variação, né, a perturbação em cima do campo φ3, é que vai constituir o bóson de Boltzmann. Na física de partículas, isso significaria o aparecimento de uma partícula física. O bóson de Boltzmann não é invisível. Na matéria condensada, a gente tem vários exemplos do bóson de Boltzmann. Tem muitas vezes situações com quebra de simetria translacional. Em sólidos, o bóson de Boltzmann são fônons. Em outras situações, a gente tem aquela partícula chamada plasma. Pode ser um bóson de Boltzmann. Na matéria condensada, eu tenho vários exemplos de bósons de Boltzmann na superfluidez, na física de fônons. Então, o bóson de Boltzmann existe, ele não é não físico. O bóson de Boltzmann só se torna não físico, ele desaparece do espectro
quando eu tenho uma simetria local. Quando a simetria é local, ou seja, os parâmetros de deformação, os parâmetros de transformação dependem da posição, isso aqui é constante, mas isso não é. Então, a excitação que eu gerei, ela já não é mais constante no espaço. Ela é completamente, a dependência espaço-temporal dela é completamente fixada pelo parâmetro da transformação. E aí, se eu mexer no parâmetro da transformação, eu mexo nessa excitação. Então eu começo a ver que essa excitação ela não é física, ela não vai por si só. Ela depende muito fortemente do parâmetro de translação, de transformação. Então o que nós vamos ver na próxima aula, quando a gente estudar o mecanismo de Higgs, é que quando a simetria é local, eu vou precisar agrupar a esse conjunto de campos o campo vetorial. E aí nós vamos ver que quando a gente faz a transformação, que é a perturbação do vácuo, eu vou perturbar o setor de escalares, eu também sou obrigado a perturbar o setor de campos vetoriais, o bóson de Gauge. E quando eu perturbo o bóson de Gauge, a perturbação do bóson de Gauge é exatamente o gradiente daquele objeto ali. E aí a gente vê então que a transformação, a configuração perturbada do bóson de Gauge, ela carrega o gradiente daquele θ2, dando ao bóson de Gauge uma parte longitudinal. E aí ele ganha massa. Então, vamos entender o mecanismo de Higgs, né, um pouco. Depois tem uma outra coisa que a gente pode substituir, bota uma lagrangiana, eleva ao quadrado. Aí é contínuo, não vou fazer isso. Só depois eu dou o dever de casa para você. O que a gente tem que entender é o que está acontecendo. Quer dizer, eu estou perturbando o sistema sem campo de Gauge. Sem campo de Gauge significa interação de longo alcance. Então, quando eu perturbo o sistema que tem uma configuração de longo alcance, o bóson de Goldstone ele deixa de ser físico. Então, o bóson de Goldstone passa de uma partícula física para uma partícula fantástica. Então, isso que nós vamos entender na próxima aula, quando a gente modificar lá. A simetria vai ser local e contínua, não mais global. Então, a simetria global, ela deixa passar o bóson de Goldstone. Está aqui. Então, a partir da simetria, né, então eu vou deixar para vocês como exercício de casa que vocês façam a simetria S/4. Então, escrevam a transformação, fica como dever de casa, como tarefa de casa, pegar um conjunto de 4 escalares e fazer a transformação de S/4. Claro, uma transformação de S/4 agora é uma transformação que vai depender de 6 âmbitos, não de 3. Mas depende de 6 parâmetros. Então, vocês escrevam a transformação mais geral e vejam o aparecimento do bóson de Goldstone. Eu vou deixar um outro exercício aqui para vocês pensarem um pouquinho, que é o seguinte: se eu aqui fizer uma perturbação simultânea com parâmetro θ2 diferente de 0 e θ3 diferente de 0. Então, suponhamos que θ2 seja diferente de 0 e θ3 seja diferente de 0. Mas sempre com essa configuração de V1 é o único que ele caracteriza o vácuo. Quem quer dar caracterização do vácuo é só o φ1. Φ2 é 0, Φ3 é 0. Mas em vez de perturbar só o θ2 ou só o θ3, eu vou perturbar com θ1, com θ2 e com θ3 diferente de 0. Então é claro, ΔΦ1 continua sendo 0, independente de tudo, porque Φ2 é 0, Φ3 é 0. ΔΦ2, θ1 é 0. Então tá bom. Mas o Φ1 é 0. Então vai aparecer uma configuração que é menos θ3 dele. E aqui eu tenho Φ2 igual a 0, Φ1, então aqui aparece isso aqui. Então vocês estão vendo que com isso aqui apareceu essa configuração nova e essa configuração nova. Elas são distintas, porque os parâmetros são distintos, mas ambas são de comprimento de onda infinita, ambas são constantes. Então, eu estou aparecendo isso aqui e isso aqui. Então, eu queria que vocês vissem por que estão aparecendo dois bósons de Goldstone, por que estão aparecendo duas excitações de Goldstone. Eu queria que vocês entendessem, né, essa discussão. E no caso do SO4, vocês podem fazer algo semelhante. Então, nós vamos ter 6 ângulos de rotação, a simetria SO4 tem 6 parâmetros de rotação, vai ser uma estrutura desse tipo, só que com 4 campos e 6 ângulos de rotação.
Então vai ficar um pouquinho diferente a lei de transformação. Quero que vocês derivem, caso é só 4, e estudem também o aparecimento das configurações de bolsa. Certo? Então, nós estamos diante de um resultado que é muito forte, independentemente de Lagrangiano. Eu não botei Lagrangiano nenhum aqui, eu só botei aquele Lagrangiano lá com φ ao quadrado, tá? Só para ilustrar, mas eu não preciso nada daquilo. O que eu preciso é saber isso, eu preciso saber só a estrutura do grau de 6. Se eu souber que eu tenho um estado fundamental caracterizado pelos valores esperados no vácuo de tais e tais campos escalares, eu agora posso, se eu tenho transformações de simetria, eu posso começar a perturbar essa estrutura de vácuo. E aí eu passo de um vácuo para outro vácuo, gerando então novas configurações que são os bósons de Boltzmann. E o que é então deixar bem claro é que no caso de uma simetria global, esses bósons de Boltzmann são objetos físicos. Na física de partículas, durante muito tempo se pensou, no início, né, quando o neutrino tinha massa nula, né, o pessoal que achava que o neutrino tinha massa nula, se pensava que o neutrino pudesse ser uma massa nula correspondente a algum tipo, que ele fosse uma partícula do tipo Boltzmann, só que ele é um Fermi, ele não é um escalar. E aí a pergunta é, será que eu consigo gerar um Fermi de Boltzmann? Ou eu só consigo gerar escalares de Boltzmann? Aonde é que está a característica principal da partícula ser escalar ou não? Está aqui no parâmetro. Esses parâmetros θ, eles são escalares, né, do grupo de Lorentz. Eles não são parâmetros vetoriais, são 3 ângulos, são 3 parâmetros angulares. Mas se eu tivesse um parâmetro de transformação que tivesse o caráter fermiônico, a variação que eu ia gerar seria um férmio vezes um vácuo, que é um escalar. Eu teria um férmio no final do dia. Então, isso foi a origem da supersimetria. No início da década de 70, se pensava, será que o neutrino, sendo uma partícula de massa nula, portanto um objeto com comprimento de onda infinito, mas de natureza fermiônica, ele não pode ser um férmio de Boltzmann? Se ele é um férmio de Boltzmann, qual é a simetria que está associada ao férmio de Boltzmann? É uma simetria com parâmetro fermiônico, portanto uma supersimetria. Então a gente poderia usar a física de neutrino como sendo uma motivação também para a gente pensar no aparecimento da supersimetria. A gente pode ter bósons de Boltzmann de diferentes spins, vai depender tudo, vai depender do tipo de simetria que eu tenho. Esses parâmetros é que vão dar identidade a essa equação, porque isso aqui é um V, um escalar, isso aqui não conta nada. Então, esse cara aqui, se ele é escalar, se ele é vetor, se ele é espinor, ele vai conferir a esse cara aqui o caráter que ele tem. E aí eu vou poder gerar uma excitação de spin 1, de spin 0, de spin 2. Hoje tem uma série de trabalhos interessantes do professor Toft, né? Está muito interessado nessa questão de rever o mecanismo de Higgs na gravitação para poder gerar gravitons massivos. Então, como é que eu vou gerar gravitons massivos, né? Que é uma questão importante da LHC, é uma questão estrutural hoje na gravitação quântica. Então, como é que eu posso ter um mecanismo de geração de gravitons massivos? Para eu poder gerar gravitons massivos, eu vou ter que gerar, talvez, a partir do aparecimento de objetos de tipo Boltzmann. Então, eu tenho agora todo um estudo de partículas tensoriais de Boltzmann que podem dar contribuição para a gravitação massiva. Então, essa é uma questão muito atual hoje em dia também, em conexão com a gravitação. Claro, gravitação quântica com graviton massivo é uma questão, é uma discussão muito importante em conexão com a energia escura. Os cosmólogos, né, estão tentando modelar, por exemplo, a energia escura. Tem uma classe de cosmólogos que, para discutir a energia escura, eles, por exemplo, discutem uma cosmologia induzida por uma gravitação, não a gravitação de Einstein e Hilbert, que dá o modelo padrão cosmológico, mas uma gravitação com gravitons massivos. A partir de gravitons massivos, a gente pode ter uma boa modelagem para a energia escura, por exemplo. Nós temos outras questões também, outros tipos de teorias de gravitação interessantes, em conexão com a inflação, mas aí tudo vai estar correlacionado a essa discussão, o graviton ter massa nula ou não ter massa nula. E aí o fenômeno que está em jogo seria um mecanismo de Higgs gravitacional. Tá bom? Então eu vou parar por aqui hoje e vou deixar essa reflexão com vocês. O que a gente começou a entender hoje, né, é que a gente vai precisar introduzir escalares na teoria eletrofrágil. E aí nós começamos a estudar
algumas propriedades interessantes dos escalares, sobretudo o que diz respeito à estrutura de fato. Na próxima aula, ainda descolado do modelo padrão, nós vamos estudar o mecanismo de Higgs, nessa visão aqui. Vamos ver como é que o mecanismo de Higgs, como é que o campo vetorial entra para redefinir tudo isso aí. E aí é que nós vamos voltar para a teoria eletrofraca, estudando como é que vão ser esses escalares que eu vou entrar para a teoria eletrofraca. Será que os escalares vão entrar num duplete de SO2, num triplete de SO2? Então aí nós vamos ter que definir toda a estrutura de números quânticos dos escalares frente às simetrias SO2, 1. Tá? Então, essa é a questão mais, vamos dizer assim, artística ou artesanal, vamos dizer assim, da teoria eletrofraca. Porque é quando você vai introduzir um elemento que está fora completamente daquilo que foi o aspecto experimental da teoria. A interação fraca, né, é uma interação que envolve quarks, que envolve leptons carregados, que envolve neutrinos, e agora eu estou introduzindo nessa física um setor de escalares que eu ainda não observei. E aí esses escalares vão ter que ser introduzidos para reproduzir, mesmo que eles não sejam observados, eles introduzem uma série de fenômenos que foram observados. Então eu agora vou ter que acertar muito bem a identidade desses escalares no modelo padrão. Então é essa questão, e essa questão é uma questão estrutural de qualquer teoria de unificação, que é determinação do setor de Higgs. Tá? Então, nós estamos discutindo Higgs em geral, e depois nós vamos começar a reconduzir a discussão para Higgs, especificamente de SO2 próximo, que é a nossa simetria em questão. Tá, deixa eu ver se eu posso deixar mais alguns exercícios para vocês pensarem em casa. Tarefa do SO4. Vamos supor o seguinte. Suponhamos, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos construir um modelo baseado onde eu tenho esse grupo de simetria aqui. É só 3 vezes é só 4. Vamos ver que eu tenho essa situação. Duas simetrias. É só 3 e é só 4. Então vamos dizer o seguinte, eu tenho um setor de escalares I. Com esse I que vai de 1 a 3. Então eu vou dizer o seguinte, esses campos aqui, eles são um triplete desse SO3.
mas eles não têm número quântico de SO4. Então eles são neutros do ponto de vista do SO4. Então esses três escalares aqui são neutros sobre a simetria SO4. Aí vamos dizer que eu tenha um conjunto de escalares S e A. Então, esse I vai de 1 a 3. Então, esses I's aqui são números quânticos desse SO3. Mas esse campo tem um segundo índice. Então, ele não é neutro, segundo o SO4. Ele vai ter, vamos dizer que esse A aqui possa ir botar de 1 a 2, assim, um pouquinho mais perto dessa. Então, localizar essa representação dentro de SO4. SO4, o ideal, o trivial do SO4 seria colocar um quadruplete. Mas eu tenho um campo, um duplete de SO4. Entender, quero que vocês tenham condição já de entender isso por quê. Então, esse campo aqui, ele não é neutro do ponto de vista de nenhuma simetria. Ele tem número quântico desse grupo e tem número quântico desse grupo aqui. Então, ele sente as duas simetrias. Esse aqui não. É um pouco que nem o modelo de Weinberg não, a gente está discutindo. Por exemplo, lá no nosso modelo padrão, nós temos o elétron left, o elétron, todo o setor right, ele é singlete de SO2. Então, ele não vê uma das simetrias, o que está acontecendo com esse campo. Esse campo não enxerga essa simetria, ele não tem essa interação. Agora, esse campo tem as duas interações, ele responde ao SO3 e responde ao SO4. E vamos pegar agora um outro conjunto de escalares, Φ, S e escalares, vamos dizer assim, W, com um número quântico alfa, onde esse alfa vai de 1 a 4. Então, esse cara aqui é um quadruplete de SO4. Então, esse cara aqui não vê SO3, mas ele vê SO4. Então, esse campo aqui é um quadruplete de SO4. Mas ele é neutro sobre SO3. Então, vou fazer a seguinte coisinha para vocês. Tarefa vai ser assim.